Eu sou um fã de One Piece e vou sair aqui perguntando pras pessoas aleatórias que eu vejo aqui na rua o que elas acham de One Piece. Aqui, moço, vem cá. Porra, quero te fazer uma pergunta. O que você acha de One Piece? Oi? Conheço esse anime, mas é aquele anime lá que tem o pirata que estica e tem mais de 1000 episódios? Que nojo, credo, Eka, sai daqui, afes, velho. Conheço sim, é aquele anime que tem infinitos episódios só pra encontrar um tesouro. One Piece não se compara a Naruto, não se compara a Naruto. Não vou poder botar paciência nesse anime. Já tem baiuxa, língua, tá certo. É isso que geralmente vão falar de One Piece. É uma característica que resume essa obra. Que geralmente é um pirata que estica e que tem mais de 1000 episódios. Realmente, essas coisas que eu falei estão no anime. Mas será que um anime de One Piece se resume a isso? Então como é que esse anime faz tanto sucesso com coisas bobas dessas? Bem, agora que eu parei pra pensar, tem gente que gosta de Brian Hot, então não vou duvidar que gostem de outras coisas aí. Mas não pode se comparar Brian Hot com One Piece, né? Coisas totalmente diferentes. Então a gente vai ver nesse vídeo se One Piece é realmente um anime que só tem um pirata que estica e mais de 1000 episódios, ou ele nos esconde algo a mais. Fala galera, aqui é o Davi do Dave Sem Filtro, e como é tradição aqui de todo o vídeo no canal, vim pedir desculpa pela demora de postar vídeo. Mano, caralho, já é o terceiro vídeo desse canal que eu peço desculpas. O nome do canal tinha que mudar e virar o Pedidor de Desculpas, tá ligado? Mas vou falar um bagulho aqui, essa escola não me deixa em paz. Lembra no meu vídeo passado que eu falei que eles tinham pegado um pinto de borracha enfiado dentro do meu cu? Então, agora eles multiplicaram por 1000 esse pinto de borracha e agora enfiaram com força. Chamaram 100 negões pra enfiar dentro de mim, porque esse mês de novembro foi fogo. Teve a apresentação de trabalho, que teve que falar dos maiores comediantes do cinema, da história lá. Depois tive que fazer simulado, depois na outra semana teve prova. Ele recuperou em 2 matérias, que foi em física e redação, e teve que fazer um trabalho de recuperação. E olha a questão de física, essa aqui é a primeira questão. Tá enorme, né, mano? Se tu for parar pra pensar às vezes, One Piece parece livros de histórias que a gente lê, que realmente tem guerras que se encaixariam perfeitamente na história, tipo a Guerra dos Maiorais. E também tem personagens que foram inspirados em piratas reais, que nem o Barba Branca e o Barba Negra, porque foi inspirado no Barba Negra da vida real, que tinha o nome de Edward Teach. O Edward foi no Barba Branca, que ficou como Edward Newgate, e o Teach foi pro Barba Negra, que ficou Marshall D. Teach. Ou o personagem pode ser inspirado em atores, em corredores de Fórmula 1 ou em músicos que podem até ter nomes de companhia elétrica. Tô no próximo do principal. Também tem conquistas de territórios com os imperadores. E uma coisa que eu queria falar, que agora eu tô em um ano e eu acho que eu tô no episódio 1000 e alguma coisa. Então eu evolui pra caralho desde o meu primeiro vídeo que eu tava lá em Dress Rosa. E uma coisa que eu queria reclamar é uma coisa lá em Holy Cake, que é da rivalidade do Pedro e do cara gordo lá das pernas finas, que ninguém liga pra aquela rivalidade. E esse cara gordo parece o Robotnik. Eu vim fazer um anúncio. Só eu que reparei que esse cara parece o Robotnik. E outra coisa, que esse Pedro tava com fogo no cu e se sacrificar com TNT. Mas o pior, que foi na última vez que ele se matou e nem precisava, porque o cara do pirulito lá, que tava lambendo, nem morreu de verdade. Tipo, acho aquela morte do Pedro muito forçada dele ter se matado. Agora, de um ano pra frente, não sei mais nada, mas já tenho bastante coisa pra falar. O que eu quero falar nesse vídeo é que One Piece é muito mais além que um anime de pirata e pode retratar coisas que acontecem no dia a dia, que são coisas muito ruins. A primeira coisa é do abuso infantil, que podemos ver isso já em 3 personagens do bando de Chapéu de Palha. Começando pela Nami, que já nasceu com uma vida conturbada, pois nunca conheceu seus pais, pois eles morreram em guerra, numa aldeia desconhecida. E a Nami acabou virando uma órfã de guerra, mas felizmente foi encontrada pela Bell-mère, uma marinheira. E essa marinheira adotou outra órfã que se chama Nodiko. E no futuro, Nami, Nodiko e Bell-mère se tornaram uma família. Mas infelizmente a situação da vida da Bell-mère, a casa dela e a questão financeira não era tão boa, porque ela só vendia laranja, que não rendia muito o custo financeiro. Mas isso não impediu da Nami ter uma infância boa.
E durante a infância da Nami, ela desenvolveu um amor por desenhar mapas e sobre navegação. Então, ela teve o sonho de desenhar o mapa do mundo inteiro. E ela começou a comprar livros para se basear em seus mapas. Só que um ano se passou e os preços das laranjas caiu bastante. Então Belmer começou a comer apenas as laranjas e deu a maior parte de comida para Nami e Nodiko. E ela não queria mostrar a situação ruim para as duas. Até que um belo dia, Nami recebeu um dos vestidos da Nodiko por Belmer. A Nami se ofendeu com isso, pois queria suas roupas e não roupas da Nodiko. E iniciou-se uma discussão. Até que... Mas eu não sou sua irmã de verdade! A gente nem é realmente parente, não é? Nami! Eu nunca mais quero ouvir você falar essa besteira! Nunca! E daí? Besteira pra você! Todo mundo sabe que você não é nossa mãe de verdade! Na verdade, eu queria ter sido adotada por uma família rica! Belmer ficou triste, então decidiu preparar uma refeição para Nami, mesmo isso deixando ela sem dinheiro. Mas enquanto Nami fugia de casa, o infame pirata Homem-Peixe chamado Arlong chegou na vila da Nami e impôs uma taxa a cada adulto e cada criança para viver. Mas como Belmer não tinha muito dinheiro para pagar essa taxa, Arlong acaba matando a Belmer na frente de Nami e Nodiko. Amo vocês. Após isso, Nami foi sequestrada pelo bando do Arlong e forçada a fazer mapas para o bando. Mas Arlong fez uma proposta para a pequena, que se ela entregasse 100 milhões de beris, ele libertaria a vila toda. E realmente é uma situação bem triste, que ainda acontece por causa desses mesmos motivos, pela necessidade de dinheiro e alguns outros motivos também. E se você for ver aqui no Brasil, são 1,65 milhões de crianças trabalhando, e realmente é muito triste. Agora vamos para outro caso de abuso infantil, que é sobre o Vinsmoke Sandy, que nasceu em North Blue, na família que tem seu sobrenome Vinsmoke, na família real Reino Germa, e que tinha como um imperador chamado Jude, que já tinha conquistado vários territórios. Ele queria ter filhos assim como ele, guerreiros. Então quando a sua esposa Sora estava tendo 4 gêmeos, a Germa fez experimentos com os bebês dentro da barriga para eles virarem super-humanos com corpos super resistentes, super fortes, parecido um pouco com o Capitão América com o lance do super soldado. Sora não estava gostando nada disso, porque também esse experimento deixava os filhos sem emoção, só querendo guerras. Então ela tomou uma droga para desfazer esse experimento que estava acontecendo com eles. Só que isso só funcionou com um filho, Vinsmoke Sandy, mas os outros 3 irmãos, Ishide, Nid e Yonde, acabaram não dando certo a droga e acabaram virando super-humanos, sem emoções e só viciados em guerras. E com essa droga que ela tomou, após o nascimento dos 4 filhos, ela acabou falecendo. Então, a vida do Sandy se tornou um inferno após seu nascimento, porque seus irmãos passavam nos testes de super-humano e Sandy não, pois ele tinha um corpo normal, até que ele começou a ser humilhado pelos seus próprios irmãos e até pelo seu pai. E em alguns casos extremos, ele até era espancado. Seu abusado! Não encosta em mim! 4 nascemos no mesmo dia! Por que só você foi uma falha? Fracassado de merda! É o papai! Me ajuda! E por quê? Porque eu acho que você não tem fibra para ser um bom soldado no futuro. Como assim, papai? Você é um bosta! A vergonha da família! Só que Sandy, na sua infância, acaba desenvolvendo a sua paixão, que é a paixão por cozinhar. Ele acaba cozinhando para ratinhos que estavam com fome. Isso deixou os seus irmãos e seu pai mais furiosos, por ele estar demonstrando emoções. Jude chegou a ter tanta vergonha de seu filho que a aprisionou dentro da própria casa. Parem! Eu não quero ficar aqui! Me tirem daqui! Não me deixem... Só para fingir como se ele nunca tivesse existido. E ainda foi aprisionado com uma coisa na cabeça. E realmente temos muitos casos de pais que são horríveis assim com os filhos. Temos os casos da Isabella Nardoni,
Mas eu também não vou me aprofundar muito nesses assuntos, porque como eu não sou um adulto assim pra falar, então acho que esse não é o meu local de fala pra entender esse tipo de assunto, mas vocês já entenderam. E outra coisa, mostra também que criança não pode ter coisa de adulto. Criança é pra viver um momento de criança, porque o pai já queria transformar eles em guerreiros mesmo na infância, eles aproveitando nada da infância, mas a infância é muito importante pra termos as nossas criatividades. O Sandy mostra isso, para desenvolver as nossas habilidades na infância. Agora, o último caso do abuso infantil é sobre a Nico Robin, que agora eu vou ter que ir mais além no universo de One Piece, porque o universo de One Piece é meio mistério, que tem um bagulho do governo mundial que é um mistério, e também tem esses poneglyphs que ninguém sabe a origem dele. Mas resumidamente, esses poneglyphs tem uma língua desconhecida, que raras pessoas têm o dom de conseguir ler esses poneglyphs, mas o governo mundial não quer que você leia esses poneglyphs. E se você souber ler alguma coisa desses poneglyphs, você vai acabar sendo caçado até a morte pelo governo mundial. E a Robin sabe ler esses poneglyphs, e a ilha que ela nasceu estava cheia desses poneglyphs, então acabaram botando fogo naquela ilha, e a Robin a infância inteira é mostrada como uma aberração pelas pessoas. Uma coisa mostra no nosso mundo: onde tem humanos, a história sempre vai ser uma merda. E o tópico que eu queria entrar agora é sobre o racismo. No One Piece tem escravidão e conseguimos usar isso perfeitamente na nossa história, principalmente nos continentes africanos e americanos, onde países da Europa, que foram Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Portugal, colonizaram países desses continentes só porque eles falavam que tinha falta de cultura e eles considerarem pessoas estranhas por serem diferentes deles. Nada a ver, né? Em One Piece temos exatamente isso com os Teribitos, que eles escravizavam raças diferentes do One Piece, porque em One Piece tem raças diferentes, tem as raças dos gigantes, os homens peixes. Eles escravizavam essas raças só porque eles achavam eles diferentes e faziam coisas terríveis com as ilhas que eles moravam, e eram vendidos em leilão como se fossem objetos, só para ter uma coisa que o ser humano é a única coisa que ele quer ter: o dinheiro. Que podemos ver isso em outros tipos de obra, como Round 6, que mostra como as pessoas podem ir tão longe só por causa de um dinheiro. Mas ainda bem, essas raças que eram escravizadas, assim como na vida real, se oporam contra ela. E um dos exemplos é o grupo do Revolucionário, liderado pelo Monkey D. Dragon, o pai do Luffy, que está sempre tentando acabar com a tirania do governo mundial e dos Teribitos. E outro grupo que tentou se opor a essa tirania do governo mundial era os Piratas do Sol, liderado pelo Fish and Tiger, um homem-peixe. Ser de uma ilha cheia de homens-peixes, sempre foi muito escravizada pelos Teribitos e pelo governo mundial. Então ele fez a própria tripulação para tentar acabar com isso, e ainda assim libertando outras várias raças que estavam sendo escravizadas. Só que no fim, Fish Tiger acabou morrendo, mas morrendo como um herói. Aqui em vários países temos paisagens bonitas, como a Amazônia do Brasil, que infelizmente é desmatada só para jogar restos de lixos que os seres humanos usam para ganhar dinheiro. Esse tópico do desmatamento vai ser bem rapidinho, mas em um ano temos isso também. O ano, tipo, mesmo sendo só animação, dá pra ver que é uma cidade linda. Você consegue imaginar um Japão assim, que é muito inspirado nas cidades japonesas, que realmente são muito lindas. Mas por causa das coisas que fazem com frutas artificiais, acabam desmatando o local muito bonito e deixando pobreza no país de um ano. Esse foi o tópico mais rápido, acho, do vídeo. Agora sobre o governo injusto. Na nossa história temos vários governos injustos, tipo, davam seu poder na política e faziam coisas terríveis. Com o governo mundial, os Teribitos e a marinha, que eu já havia falado. O exemplo da marinha é que temos o almirante Sakazuki ou Akainu, que a marinha é vista como um negócio de herói para salvar contra os piratas, que são vistos como os vilões. Mas o Akainu, ele é vilão que se esconde como do bem e usa essa vantagem que ele tem e ficar matando piratas e até marinheiros só por não estarem seguindo as suas ordens absolutas, chegando até matar o pirata a sangue frio. Ele é até tão absoluto que até os seus companheiros da marinha acabam tentando deixar ele na linha, como Fujitora e Garp, porque Ace era mais ou menos neto do Garp. E como a Akainu matou, Garp ficou bravo e Garp tentou matar o Akainu. E outra foi quando o Fujitora viu
a bondade dos chapéus de palha, que nem todos os piratas são ruins. Então o Fujitora não queria matar os chapéus de palha, porque ele que tava salvando as ilhas de coisações. Mas a Karina não queria nem saber. Só por ser um pirata ele queria matá-lo. Mas isso também não significa que todos os piratas do universo de One Piece são bons, não. Temos exemplos como Crocodile e Don Quixote do Flamingo. Eram líderes das aldeias Dressrosa e Alabasta. E usavam esse poder de domínio das aldeias que eles dominavam, censuravam coisas negativas do seu governo. Isso aconteceu muito na ditadura militar, que era um lugar ruim onde eles matavam muitas pessoas, mas o governo queria censurar para você não ver a realidade. Mas mesmo assim, como eles eram os líderes de suas aldeias, eles eram vistos como heróis. E é esse o vídeo. Foi um vídeo um pouco mais curto. Eu não quis dar tanto spoiler assim, não queria tanto me aprofundar, porque essa não é basicamente a minha área de ficar falando de coisa muito séria. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu tenha te convencido a ver One Piece. Esse foi o vídeo. Desculpa se esse vídeo foi um pouco merda, parecido meio só pra tapar buraco, mano. É porque esse mês de dezembro eu quero muito aproveitar com a minha família Natal. O mês passado foi muita correria. Desculpa se esse vídeo foi feito meio pelas coxas. Falou, amo vocês. Que são 10 inscritos só. Desculpa, mas amo vocês.